Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva, conversando agora sobre como lidar com crianças ou adolescentes que têm o TDAH. Entendendo aí que o TDAH é marcado por sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade, e que esses quadros sintomáticos podem trazer diversos prejuízos no aprendizado, nas relações sociais, no bom funcionamento em situações diversas, seja no contexto domiciliar, escolar ou social. Algumas dicas são importantes para essas crianças ou adolescentes que têm o TDAH como condição diagnóstica e que pode trazer algumas consequências negativas ao seu pleno desenvolvimento. Algumas dicas vale a pena a gente tentar aplicar para que eles melhor funcionem, em âmbito geral. Primeiro, reduzir os atrasos de tempo e comunicar o tempo. Reduzir os tempos de espera, usar timers, relógios, controladores de tempo, ou qualquer outro dispositivo que mostrem o tempo como algo físico quando houver limites de tempo para a realização de uma tarefa. É importante porque muitas vezes tende-se a procrastinar ou a deixar para fazer depois. Segundo, comunicar informações importantes, colocar lembretes, dicas, sugestões e outras informações chaves em pontos críticos do local para lembrar a criança ou adolescente o que deve ser feito. Cuidado com o excesso de informes ou de situações que também não sejam poluições visuais excessivas que gerem também uma distração. Então, coloque lembretes que são importantes para algumas situações do dia a dia. Terceiro, comunicar a motivação. Usar sistemas de símbolos, programas de recompensa, privilégios ou qualquer reforçador para ajudar a motivar a criança ou adolescente com TDAH. Pode ser apenas uma validação positiva, não precisa ser bens materiais, mas é importante que a criança se sinta motivada a partir daquilo que ela faz de acerto ou de ganhos frente ao que se espera dela. 4. Comunicar a resolução do problema, tentar reduzir os problemas mentais e físicos ou tarefas manuais em que as peças do problema podem ser manualmente manipuladas para se encontrar a solução ou criar novas ideias. Então é importante trabalhar isso em questões pontuais de atividades que podem ser importantes a crianças e adolescentes com TDAH. 5. Usar o retorno imediato. Agir rapidamente após um comportamento para proporcionar imediato retorno, seja ele positivo ou negativo. 6. Aumentar a frequência das consequências, proporcionar mais retorno e consequências para o comportamento com mais frequência do que é necessário para uma criança ou adolescente que não tenha a mesma condição de TDAH. 7. Aumentar a responsabilidade em relação aos outros. Fazer a criança ou adolescente ser responsável por alguém várias vezes durante o dia ou durante a execução de uma tarefa em um determinado local, quando coisas precisarem ser feitas. Isso faz com que elas se sintam também importantes. 8. Usar recompensas mais visíveis e artificiais. Alunos com TDAH necessitam de incentivos mais fortes para motivá-los a fazer o que os outros fazem com pouca motivação externa por parte de outras pessoas. 9. Mudar periodicamente essas recompensas. O TDAH parece se entediar facilmente com algumas questões, por isso é necessário mostrar novas recompensas, mudar o programa de recompensas, até deixar de apresentar de vez em quando algumas recompensas, para também não gerar esse hábito de que tudo que fizer merece uma recompensa qualquer. 10. Tocar mais, falar menos. Quando você precisar dar uma instrução para aprovação ou para reprimir alguns comportamentos, vá até a criança ou adolescente, toque-o no ombro, no braço, com afetividade, em vez de só falar, às vezes só tocar faz com que ele lembre do que aconteceu ou corrija, o olho no olho também é bem-vindo. Depois encoraje a criança ou adolescente a repetir o que você acabou de dizer para que aquele comportamento seja melhor conduzido. Agir, não falar demais. Proporcione consequências mais imediatas para lidar com o bom e com o mau comportamento, em vez de ficar falando sem parar sobre o assunto. Muitas vezes, o discurso longo, em vez de ajudar, atrapalha. Negociar, em vez de impor. Seguir alguns passos importantes se fazem necessário
para melhor efetivação aí dos problemas. Definir o problema, descrever e manter os membros da família informados daquela tarefa, gerar uma lista de todas as possíveis soluções para aquela tarefa. Não são permitidas críticas nesse estágio. Depois de todas as soluções terem sido listadas, deixar claro, né, para a pessoa que criticar não vai auxiliar, mas é melhor observar do que ficar fazendo apontamentos de falhas. Escolher uma opção agradável, tornando aí o contrato de comportamento cada vez mais forte e mais preciso. Dica de ouro: conservar seu senso de humor. Descobrir o humor, né, as coisas cômicas que acontecem na vida diária de crianças e adolescentes com TDAH é mais funcional do que ficar se irritando e perdendo a paciência. E se aplica a professores, a terapeutas, a familiares. Usar as recompensas antes da punição. Você quer mudar um comportamento problemático? Identifique o comportamento positivo ou pró-social que você quer para substituir o comportamento problemático. Recompense generosamente, elogie, aprove o novo comportamento toda vez que você observar que a criança está fazendo. Após uma semana fazendo isso, use uma punição leve se for necessário, quando o comportamento de novo acontecer de forma indesejável. Antecipe ambientes problemáticos, especialmente para crianças pequenas, para fazer aí um plano de transição. Então, antes de iniciar uma nova atividade ou tarefa, ou antes de entrar em um lugar novo, observe, pare, reveja as regras com a criança, se for necessário, faça a criança repetir essas regras, estabeleça um incentivo ou recompensa para o cumprimento das regras, lembre das regras de vez em quando, ela pode esquecer, dê à criança algo ativo para fazer na tarefa em um ambiente diferente, comece essa tarefa, né, seguindo sempre esse plano, e aí a gente vai ter novos e possíveis comportamentos ou habilidades sociais instalados. Mantenha o senso de prioridades, não se desgaste por pouco. Grande parte do que pedimos às crianças e adolescentes são pouco importantes a elas. São tediosos às vezes. Concentre o seu esforço em atividades que importam a longo prazo. Escola, relação com outras crianças. Não nas tarefas menores, como limpar coisas, guardar roupa. Né? Deixe para se estressar em coisas mais significativas. Mantenha uma perspectiva do sintoma. O TDAH é um transtorno neurobiológico. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Seu paciente, seu filho, seu aluno não escolheu ser assim. Ele é assim. Somos nós que temos que nos adequar a essa situação, criando o melhor manejo para ela. Pratique o perdão. Releve algumas coisas. Né? Isso vai acontecer o tempo inteiro, é necessário. Mesmo que os outros possam interpretar mal esse seu comportamento, ignore algumas coisas de vez em quando. Não vá se estressar o tempo inteiro, não vá punir o tempo inteiro. Quando a gente passa a punir o tempo inteiro sem entender as dificuldades que o sujeito com TDAH traz, a gente se perde no contexto de observação do que é, de fato, o TDAH. Uma condição do neurodesenvolvimento, uma condição neurobiológica, uma condição genética, que acontecerá em qualquer situação, independente da condição social, familiar, econômica, religiosa, cultural, tá? E demanda de nós compreensão. Por isso as estratégias são sempre bem-vindas, ok? Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, um próximo vídeo para vocês.